Limpe isso direito ou suma daqui. Você não passa de um Zé Ninguém. O sol ainda nem tinha acordado quando Júlio empurrou o carrinho de limpeza para dentro do prédio mais luxuoso da cidade. O piso brilhava como ouro. As paredes refletiam poder. E mesmo assim, ninguém jamais notava o homem de uniforme azul que caminhava silenciosamente pelos corredores. Todos tinham pressa. Todos tinham objetivos. Todos tinham arrogância suficiente para achar que eram maiores do que alguém que segurava um rodo. Mas Júlio via tudo. Ele observava com atenção cada passo, cada gesto, cada palavra dita às escondidas. E ninguém, absolutamente ninguém, fazia ideia de quem ele realmente era. Ao chegar no terceiro andar, Júlio limpava calmamente uma mesa quando ouviu o som familiar de salto alto estalando no piso. Era ela, Dra. Helena, a gerente geral, temida, arrogante, orgulhosa do próprio ego como se fosse um troféu. Ela parou diante dele, olhos apertados, nariz torcido. Você, faxineiro, o disse como se cuspisse a palavra. Olha isso aqui, está uma nojeira. Como você tem coragem de trabalhar desse jeito? Júlio levantou o rosto devagar. Desculpe, senhora, já vou. Mas antes que ele concluísse, ela o cortou bruscamente. Cale-se. Gente como você só existe para fazer o que mandam. Limpe isso direito ou suma daqui. Você não passa disso. Alguns funcionários viraram o rosto, fingindo não ter ouvido. Outros riram baixinho, adorando ver alguém sendo humilhado publicamente. Júlio apenas respirou fundo e, com uma calma quase sobrenatural, respondeu: Sim, senhora, vou limpar. Ele não levantou a voz. Não perdeu o controle. Não tremeu. Isso incomodou a gerente, que esperava vê-lo envergonhado, destruído, diminuto. E trate de ser rápido. Pessoas importantes vão chegar hoje. Não quero esse tipo de gente atrapalhando a visão do prédio. Ela se afastou, espalhando arrogância pelo ar. Mas Júlio continuou limpando em silêncio, com a paciência de quem sabe muito mais do que aparenta. Ao longo da manhã, o prédio se agitava com energia nervosa. O presidente está vindo, cochichavam de mesa em mesa. Ele nunca aparece sem avisar. Diz que vai anunciar mudanças gigantescas. Enquanto todos entravam em pânico, ajeitando gravatas e maquiagens, Júlio apenas empurrava seu carrinho de limpeza de um lado para outro. Ele via rostos tensos. Pessoas que normalmente se achavam superiores, agora tremiam de medo. Curioso, né? O verdadeiro poder sempre revela quem é quem. No meio do tumulto, a gerente encontrou Júlio novamente. Você ainda está aqui? Ela esbravejou. Anda logo. A sala de reuniões precisa estar impecável quando o presidente chegar. Ela se aproximou tanto que quase encostou o dedo no peito dele. E nem pense em entrar na sala depois. Você suja o ambiente só de existir. Vá por baixo, sempre por baixo. É o seu lugar. As palavras cortavam como lâminas. Novamente, Júlio apenas sorriu com calma. Sem problemas, senhora. Ela saiu balançando a cabeça, satisfeita com a própria crueldade. Mas por dentro, algo começou a se inquietar. O jeito calmo daquele homem incomodava. Era como olhar para um oceano e não saber a profundidade. Minutos depois, o prédio inteiro recebeu uma mensagem. Todos para o auditório. Reunião urgente. Todos desceram correndo. Todos! Menos Júlio, que continuou limpando o corredor como se nada tivesse acontecido. Até que um segurança se aproximou. O presidente pediu que você também estivesse na sala. Júlio deu um leve sorriso. Claro. Quando ele entrou no auditório, a gerente quase surtou. O que esse faxineiro está fazendo aqui? Ela perguntou indignada. Alguém tire esse homem. Isso é uma reunião de alto nível. O silêncio foi quebrado quando as portas se abriram. E o presidente entrou. Elegante, imponente, o tipo de presença que muda o ar de um ambiente. Ele caminhou até o palco, mas no meio do caminho parou. Seus olhos encontraram os de Júlio. A sala inteira observou. A gerente torceu o rosto. Presidente, me desculpe pela presença desse funcionário. Ele entrou sem autorização. O presidente ergueu a mão, interrompendo-a. E então disse: ele fica. A gerente empalideceu. Um murmurinho tomou conta da sala. Júlio permaneceu imóvel, quieto, como se soubesse exatamente o que ia acontecer.
A sala inteira prendeu a respiração quando o presidente continuou. Hoje, antes de qualquer anúncio, precisamos falar sobre respeito, sobre como se trata pessoas. Porque há quem se ache grande, mas é pequeno por dentro. A gerente começou a suar. Ela sabia, algo estava errado. O presidente então pediu: Júlio, pode vir até aqui? O auditório ficou em choque. O faxineiro caminhou calmamente até o palco. A gerente arregalou os olhos confusa. O presidente colocou a mão no ombro dele e disse: Antes de revelar meus planos, quero apresentar alguém importante. Alguém que esteve aqui todos os dias, observando tudo de perto. Silêncio absoluto. Este é Júlio. A gerente prendia o ar como quem está prestes a desmaiar. O novo dono majoritário deste prédio. A sala explodiu. Gritos, sussurros, olhares de choque. A gerente levou a mão à boca. Tremia, pálida, derrotada pela própria arrogância. E Júlio apenas sorriu. Não com vingança, mas com a serenidade de quem sempre soube a verdade. Às vezes, disse ele, a melhor forma de conhecer alguém é vê-lo quando pensa que você não vale nada. A revelação ecoava como um trovão dentro do auditório. Este é Júlio, o novo dono majoritário deste prédio. A gerente Helena continuava ali imóvel. Os olhos arregalados, o rosto drenado de cor, os lábios tremendo. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dela. As pessoas ao redor seguravam a respiração. Ninguém ousava dizer nada. Ninguém nem piscava. Apenas observavam a mulher que, minutos antes, caminhava como se fosse dona do mundo. Agora encolhida, menor do que qualquer pessoa na sala. Júlio olhou para ela. Um olhar tranquilo, profundo, firme, mas sem ódio. A gerente não conseguia sustentar o olhar. Desviava, tremia, apertava as mãos. Ele caminhou até ela devagar. Cada passo era um peso. Cada segundo parecia uma eternidade. O auditório inteiro acompanhava, hipnotizado. Quando ele finalmente parou à sua frente, a gerente mal conseguia respirar. Então, com a voz calma que ele sempre teve, a mesma que ela tentou esmagar, Júlio disse: Acho que agora é você que precisa ouvir. Ele se virou para o auditório e falou alto para todos. Sabe qual é o maior erro das pessoas arrogantes? Elas acham que o mundo foi criado para servi-las. Que quem veste uniforme é menor. Que quem limpa o chão vale menos. As pessoas baixaram a cabeça sentindo o golpe. Júlio continuou. Mas o valor de alguém não está no que ela usa, nem no cargo que ocupa. Está no caráter. Ele apontou suavemente para o próprio peito. E caráter não pode ser comprado. Não pode ser exibido. Só pode ser vivido. A gerente sentiu o rosto arder. Então Júlio olhou para ela novamente. Você me humilhou 3 vezes hoje. Sem motivo. Sem necessidade. Apenas porque acreditou que eu era alguém inferior. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. E sabe qual foi o maior erro? Ele deu um pequeno sorriso. Achar que alguém é menor só porque está limpando o chão. Quando, na verdade, esse alguém pode estar limpando a bagunça que vocês fazem aqui dentro. A gerente, com lágrimas nos olhos, balbuciou. Eu não sabia. Júlio levantou a mão, interrompendo. Exato, você não sabia. Porque nunca olhou, nunca perguntou, nunca se importou. E isso diz muito. Ele respirou fundo. Mas eu não vim aqui para humilhar você. Eu vim para mostrar que o mundo muda quando a gente muda. E às vezes a vida coloca as pessoas no chão para que elas possam olhar para os outros sem se sentirem acima de ninguém. A sala inteira estava em silêncio absoluto. Era como se até o ar estivesse ouvindo. Então ele concluiu: a partir de hoje, ninguém mais aqui terá permissão para tratar um funcionário como lixo. O respeito será a nova regra, para todos, sem exceção. Olhou para a gerente. E você, Helena, terá uma oportunidade: aprender ou ir embora. As lágrimas que ela segurava finalmente escorreram. Eu quero aprender, ela disse quase sussurrando. Júlio assentiu com serenidade. Então comece olhando para cada pessoa daqui como um ser humano, não como uma ferramenta. Ele estendeu a mão. Todos ficaram chocados. A gerente hesitou. Depois pegou a mão dele. E chorou, não de vergonha, mas de compreensão. A sala inteira aplaudiu. Não por Júlio ser o dono, mas pelo fato de que ali, naquele instante, a humanidade venceu. Júlio voltou para o palco. Olhou para todos.
Isso não é sobre mim. É sobre como você trata quem não pode lhe dar nada em troca. Ele ergueu a mão, como quem abre uma porta para novas possibilidades. A verdadeira riqueza começa quando você trata todos com dignidade. E agora é sua vez. Se essa história te tocou, se mexeu com você, se te fez refletir, se inscreva no canal agora, porque vem aí uma série completa de histórias transformadoras como essa. Histórias que abrem a mente, curam o coração e mudam vidas. Não perde tempo. Aperta o botão de inscrição e compartilhe com pessoas que precisam de transformação. Lembre-se, nunca despreze quem cruza o seu caminho. A vida sempre encontra uma forma surpreendente de mostrar quem realmente é pequeno e quem nasceu para ser grande. Até a próxima história.